Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar o Pola VIP para fazer análises do dia de hoje. Primeira notícia do Flamengo: Flamengo monitora zagueiro e pode repor saída de Léo Ortiz. Entramos no período quase pré-Copa do Mundo aí. Mais um mês inicia a Copa do Mundo. E nomes falados, a janela também europeia também abre. E alguns jogadores podem sair sim ou não, mas o Flamengo tem que estar atento. Com certeza deve estar branco os três nomes, caso haja alguma saída. E o Flamengo hoje em dia hoje é um clube rico e poderoso que pode em qualquer momento contratar um grande jogador. Então nada se preocupa com o Flamengo. Se perder o Léo Ortiz, com certeza o Flamengo vai trazer um jogador com nível do Léo Ortiz. Léo Ortiz para mim foi um achado, estava no Bragantino ali, quis vir para o Flamengo, é um ponto bem interessante, jogador, atleta que quer vir para o Flamengo. O Paquetá tava a mesma coisa, quis vir para o Flamengo, porque o Flamengo arcou com a multa milionária. E é assim, se o jogador quer vir para o Flamengo, quer o jogador, encaixa as duas situações. Vamos para mais notícias do Bola VIP. Napoli intensifica interesse em Everton Araújo. Bom clube para ele, acho que pode desenvolver muito bem o futebol dele, é um jogador forte, um jogador técnico, sabe marcar muito bem, mas o Napoli é um time muito poderoso da Itália, tem muito dinheiro, costuma contratar jogador novo, então assim, tem esse lado que por ser um jogador muito novo, vai ter um tempo de adaptação e pode ali ganhar muito, é isso que eu espero. E é aquele negócio, o Flamengo vende, consegue uma boa grana, acho por isso que eu fiquei um pouquinho pé atrás com a saída do Léo Ortiz ali na matéria anterior, porque o Flamengo vender Everton hoje não tem necessidade de vender o Léo Ortiz. Léo Ortiz está com a mulher dele grávida, perto de ganhar filho, não acho que não vai querer sair do Brasil. Mais certo que Everton já saia e inicia sua carreira vitoriosa pelo mundo. Espero isso muito dele, que ele consiga ter sucesso. Ele é um grande jogador, um jogador novo, que se firmou, depois de sair da época, se firmou ali na volância. E ele está com uma série de jogos aí, fazendo muito bem suas partidas, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Vamos para mais notícia, Flamengo liga sinal de alerta com o Jorginho. Por idade avançada do Jorginho, tem chance dele ter lesão. Então, provavelmente vai ser um rodízio ali. Tem mais dois belos volantes, que é o De La Cruz e o Saúl, dois jogadores com qualidade de passe igual ou similar do Jorginho, para iniciar a jogada ali. Pode com o Saúl e o De La Cruz perder um pouquinho de poder de marcação que o Jorginho está, liderança no jogo, ele já está acostumado a liderar a equipe, mas porém o Flamengo não perde muita qualidade não. Eu creio que esse rodízio ali entre os volantes é bom para o Flamengo, ter ali os 6 volantes que o Flamengo tem, Paquetá, Eric Pucá, Jorginho, De La Cruz, Everton Araújo e Saúl, um rodízio entre eles para que todos estejam em forma e o Flamengo nunca perca o ritmo ali do meio campo. Saiu o Paquetá, entrou o De La Cruz, fez uma boa partida, depois entrou o Jorginho contra o Atlético Mineiro no último jogo, contra o Estudiante, e o nível ali dos dois volantes jogaram muito bem os dois volantes, com essa constante mudança que o Flamengo estava fazendo ali no meio campo. Vamos para mais notícias do Flamengo. O Kumel do Vasco responde sobre o Flamengo. Meia que surgiu com grande destaque nas categorias de base do Mengão, agora defende o rival Vasco, onde é reserva. O Kumel é um jogador assim que começou muito bem, foi para o Atlético Paranaense ali, para mim ele ia deslanchar, ia para a Europa, mas começou o nível dele cair, foi para o Curitiba também, eu acho.
e também não conseguiu se firmar. Foi pro Vasco agora, também não está conseguindo se firmar. É um jogador que não conseguiu firmar. Por isso que eu falo que há jogadores que vale a pena correr atrás depois. Estou dando o exemplo de João Gomes, Paquetá, que vai me contratou, Vinícius Júnior, Muniz, Natan. São jogadores que saíram do Brasil, conseguiram se firmar lá na Europa, que não é fácil, e manteve como titular. Então esses jogadores é bom também ir atrás e repatriar. E tem casos como o Gumoa, Renier, que foi para o Real Madrid e não conseguiu se firmar, foi emprestado para vários clubes da Europa, não conseguiu firmar em nenhum. Então, são jogadores que não vale a pena para mim correr atrás para repatriar. Tem casos também pode ir atrás de alguns jogadores que sim conseguiu se firmar. Mais notícias sobre o Flamengo. Leila manda recado para a PAP. As trocas de farpa continuam em todo o favor entre dirigentes flamenguistas e palmeirenses. A Leila desde Landim vem falando, e o Flamengo respondendo. Os dois grandes Brasil hoje, é, as duas maiores potências do Flamengo, por isso que as duas maiores potências do Brasil, por isso estão trocando farpas. É normal, é como o Barcelona e Real Madrid, há sempre um porquê ali que vai levar à discussão, e algo bem normal por ser duas grandes equipes. Mais notícias do Bola Vips falando sobre o nosso Flamengo. Flamengo descarta Nino e deixa caminho livre para Leila Pereira. A diretoria rubro-negra vem realizando um trabalho internamente visando a evolução do elenco, e por conta disso vem monitoreando. O Nino começou no Fluminense muito bem, um marcador muito forte, tanto na bola aérea como no chão. Tá um tempo na Europa. Eu acho que por ter vazado essa notícia, o Flamengo não vai contratando jogador que espalha a notícia assim. O Flamengo vai, quando vai certeiro. Quando o Paquetá já foi praticamente para acertar a compra. Houve uma conversinha aqui, outra ali, mas quando o Flamengo resolveu contratar foi direto. Então tem essa não, o time russo está pedindo a mais. O Flamengo hoje pode chegar lá e jogar o dinheiro na mesa e contratar. Mais notícias do Flamengo. Ancelotti vai ao Maracanã e está de olho no Pedro do Flamengo. De acordo com Diogo Dantas, do portal O Grupo, o técnico da seleção brasileira quer analisar a situação do artilheiro. Pedro é um cara forte, sério na área ali. Se você tem um trabalho específico para jogar com Pedro, ele resolve a partida, mas tem que ser um jogo trabalhado para que Pedro consiga fazer as soluções técnicas dentro do gramado, e ali fazer os gols. Mas o que ter saindo do banco fazendo gol, eu já vi ele no Flamengo fazer isso. Saía do banco, fazia 1-2 naquela disputa quando o Gabigol estava voando. Gabigol fazia 2 e entrava no segundo tempo, fazia mais 2 gols e fazia o mesmo número. Naquela época eu vi um Pedro com sangue nos olhos, entrando nas partidas e fazia os gols que era necessário. Jogou muito saindo do banco naquela época no Flamengo. Mais notícias sobre o Flamengo. Barcelona quer aplicar chapéu no Flamengo por Danilo. Além dos citados, Palmeiras, Furo, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Napoli também acompanham a situação do jogador do Botafogo. O Danilo é a joia, pode estar certo, não pode estar certo. Por isso que eu viso mais a contratação do João Gomes ou do Vinizão. Também precisar de volante, acho que o Flamengo já está bem recheado. Vai perder o Everton Araújo, mas tem o Luiz Felipe da base, tem o Pablo. São dois bons volantes ali que conseguem organizar bem o time, com o qual o Flamengo pode subir da categoria de base. Também tem que abrir espaço, buscar outro subir e ali assumir o seu time.
Mais notícias sobre o Flamengo. Flamengo enfrenta novos problemas do clássico contra o Vasco. Flamengo que acumula novos problemas além da situação do Arrascaeta antes do clássico contra o Vasco. O Flamengo fez uma série de vitórias. É normal que as lesões apareçam, lesões a qual ninguém imaginava o Arrascaeta quebrar a clavícula. É muito olho curto, pode brincar assim, sobre o Flamengo. E é tempo, assim, que o Flamengo tem que aprender a lidar, passar por cima dessas situações. Então é o sacrifício de atletas, mostrar que o Flamengo realmente contratou uma equipe, fez uma equipe muito forte para disputar todos os campeonatos. E fez um belo jogo contra o Estudiantes, mesmo com a saída do Arrascaeta, sem contar com o Léo Pereira, sem o Pulgar, que vinha como titular. O Flamengo fez uma bela partida contra o Estudiantes, então mostra ali que o Flamengo vai mudar. Saiu o Arrascaeta, tentou o Carrascal. Eu acho que a única coisa que vai voltar ali é entrosamento. Acho que o Carrascal pode sim ser o substituto do Arrascaeta. É bom que ele comece a substituir o Arrascaeta quando ele lesionar, porque o Arrascaeta já está com 30 anos, se eu não me engano. Então tem mais 3 ou 4 anos, onde o Carrascal, aos poucos, cada ano vai ganhar seu espaço. E a Arrascaeta vai entender que a idade vai chegando e vai ter que sair. Mas hoje a Arrascaeta, sem dúvida, é o melhor jogador do Flamengo. Mas uma coisa que já tem que ter na consciência, que é quem pode vir e suprir ele. Vamos para mais notícia. Emerson Royal se revolta com o Estudiantes após empate do Flamengo. Um jogo movimentado e intenso na Argentina. O Flamengo conquistou um ponto e se mantém na liderança do grupo A. Sobre as questões, acho que é para ser expulso o jogador, tanto ali o pênalti, para mim houve um pênalti ali, há um toque na perna do Emerson Royal, tem esse impacto fraco, forte, que varia muito na corrida. Se você está na corrida, o menor impacto que você toma, você já perde a contramão da passada na corrida. E para mim foi pênalti em cima dele, sim. O Flamengo pode dar chapéu no Palmeiras e contratar Nino, zagueiro pode deixar o Zenit no meio do ano e a turma está disputando nos bastidores. Como falei, Nino é bom jogador, acho que o Flamengo, pelo nome, ele já tem três jogadores testo, o Vitão, o Léo Ortiz e o Danilo. Precisa contratar um zagueiro canhoto que ajudaria muito o Flamengo. Para minha opinião, um canhoto que pode fazer saída pelo lado esquerdo. Após a Copa do Mundo, saída de Danilo ganha força no Flamengo. O jogador vai definir seu futuro após a Copa do Mundo, mas pode até se aposentar no fim do ano. Eu acho que, pelo que eu conheço Danilo, ele vai até o final do ano. Ele já deixou claro no ano passado, falou que se eu quisesse me aposentar, eu já tenho me aposentado. Eu quero disputar essa Copa do Mundo e não vai deixar o Flamengo na mão após a Copa do Mundo. Deve jogar até o final do ano e ali encerrar a sua carreira, se assim ele achar que é a hora. É um líder, é um cara que está bem no grupo ali e por isso que está já na pré-lista da seleção. O Flamengo pode faturar bolada milionária com frente do zagueiro Natan. Formado na base rubro-negra, o defensor atrai interesse de clube catalão, que oferece 35 milhões de euros pelo atleta. Natan, que eu falei, gostaria de ter rever no Flamengo. É um jogador que saiu do Flamengo, conseguiu se firmar na Europa, para o Napoli, no mesmo grupo que eu olhei a reportagem em cima, que está querendo o Everton Araújo, se firmou, saiu dali, foi pro Betis e ali se firmou de novo. Então é um jogador que mostra que tem o perfil do Flamengo. Leonardo Jardim e diretoria do Flamengo quer colocar Pedro na Copa do Mundo. Atacantes vive um momento de confiança e disputa posição com outros centroavantes. Tem uma chance, o próprio Ancelotti ano passado falou que ia testar o Pedro, mas ele machucou o braço. E chegou a hora, está na hora de Pedro se testar na seleção brasileira.
E a última para fechar, Cebolinha, Mia, o exterior e o Flamengo pede 29 milhões. Camisa 11 do Flamengo indica que vai jogar fora do Brasil e negócio com o São Paulo ou Corinthians não vai acontecer. É bom para ele ir para o exterior, sair um pouquinho dessa pressão da torcida. É um jogador que não está entrando no campeonato nenhum, acho que está sendo poupado mesmo, porque deve estar negociando para na parada Copa do Mundo sair. Então, eu creio que deve deixar, já ter Gaúcho ali, achei que ele foi infeliz na declaração dele, poderia ter se curado até o final do ano, mas ali logo no início do ano ele ter Gaúcho que ia deixar o Flamengo. Então, sucesso a ele, mas o Flamengo com certeza vai atrás de algum grande atleta para supri-lo. Mais notícias do Flamengo: Flamengo mantém a prática em caso Cebolinha deixa o clube. O equatoriano voltou a ter boas atuações e caiu na graça do técnico Leonardo Jardim nos bastidores do mais querido. Ele também cola o Paquetá, um jogador Corinthians que pode jogar pela ponta direita, ponta esquerda, com camisa 9, como segundo atacante. Então é um jogador que o treinador gosta, multifunções, sem muito treinamento. Essa análise para comigo Eduardo, amanhã eu foto falando mais sobre o nosso Flamengo.